A doutora Denise me ouve perfeitamente aí no Rio. Eu quero saber o tempo que há para a resposta, para saber como é que eu faço a entrevista, porque às vezes, quando o som demora a chegar, as pessoas têm dificuldade para responder. A senhora me ouve bem aí no Rio de Janeiro, doutora Denise? Eu ouço bem, estou acompanhando, estou ouvindo muito bem. Bom, a senhora Tudo pode bom, me dizer, Datena? eu vou bem, graças a Deus, espero que a senhora esteja melhor do que eu. Saúde para toda a família nesses tempos terríveis, que tem casos terríveis que acontecem com mais frequência, porque, como disse a ministra Damares outra vez, numa entrevista para mim, o agressor está muito mais próximo da vítima, hoje em dia, por causa da pandemia. Criança não vai na escola, mulheres que apanham mais, senhoras e senhores que são incapazes de se defender. Então, isso do menino Henri não é, infelizmente, exceção, é regra. Mas a senhora pode me dizer o que é que a perícia achou de incompatível com a comunicação de um acidente doméstico por parte desse casal? Datena, o que você falou é muito, eu concordo, você está repleto de razão, porque com a pandemia nós temos visto um aumento grande do número de casos em que crianças e mulheres são vítimas de violência, não só doméstica, como violência sexual. Esse caso foi um caso que teve uma grande repercussão, mas nós da perícia, nós nos deparamos, infelizmente, com isso no nosso dia a dia. Isso acontece praticamente todos os dias, nós temos esse tipo de crimes para resolver. E a prova pericial, de fato, ela é a prova, não é à toa que se diz que é a rainha das provas. Porque um testemunho, ele pode, a testemunha pode mentir. E nesse caso, a perícia provou que as testemunhas, que os depoimentos eram mentirosos. No caso, a gente pode ter certeza, a perícia conseguiu delimitar que a morte aconteceu dentro do apartamento, dentro daquele horário entre 23h40 e 3h30 da manhã. Tinha a menor possibilidade de ter sido um acidente. Ele não morreu por conta de queda, ele morreu sim por conta das lesões que ele sofreu. E isso ficou tudo muito bem descrito no laudo da reprodução simulada que foi feita. Entendi. Essa reprodução simulada, ela foi feita com os peritos legistas que acompanharam, que desde a necrópsia até a reprodução simulada, e também com os peritos criminais que fizeram a reprodução simulada, tá? Usando os depoimentos, porque o casal não compareceu. A senhora pode me dizer que tipo de lesões o garoto tinha? Quantas lesões o garoto apresentava? E se havia sinais de lesões anteriores, além das novas, e quantas eram? E quais eram as lesões mais graves? E aqui do meu lado vai aparecer um desenho que eu não sei se simula bem o que a perícia encontrou. É uma arte das lesões que o garoto tinha. Quantas lesões ele tinha, quais eram as mais graves e se todas eram recentes? Na verdade, os colegas fizeram um croquis, um desenho, colocando uma criança, tá? Porque os que nós tínhamos antes era só de adulto. E o que foi determinante, o que foi visto é que ele tinha 23 lesões. Essas lesões foram causadas, na sua maioria, pelas características, foram causadas durante esse período, tá, de 4 horas, sendo que aquela mais grave, a que teve maior, nós podemos falar que foi com maior impacto, foi aquela lesão que lacerou o fígado e que causou a hemorragia. As outras lesões, elas não eram compatíveis, não seriam suficientes para matar o Henri. Mas a lesão do fígado, que causou uma hemorragia e que, como não foi socorrido, levou ele a óbito. Tá? Então, se fosse uma lesão, mesmo essa lesão
se ele tivesse sido socorrido a tempo, poderia ter sido salvo. Olha, eu sei que o baço, mesmo que eu não tenho Sim. baço, é um órgão muito frágil, o baço. Você é um órgão que, até para fazer a cirurgia que eu Sim. fiz, tive que tirar porque ele tem problemas, ele é muito frágil. O baço é um órgão que se rompe com facilidade. O fígado parece que é um órgão muito resistente. Para que o fígado fosse lacerado, a pancada deve ter sido extremamente forte, já que foi essa lesão que causou a morte do menino. Até aí eu estou certo ou errado? Com certeza. Tá certo, tá certo. Foi uma ação com muita energia. Eu quero dizer que ela foi um impacto muito forte, a ponto de causar a laceração do fígado. Como também teve lesões no rim, são órgãos que ficam protegidos dentro do abdômen e que foram atingidos. A gente tem que considerar que ele também era uma criança bem frágil, bem magrinho, né? Mas foi uma ação usada com muita energia que causou essas lesões. Bom, entre as lesões menores, entre as lesões menores e a laceração do fígado, ele teve várias lesões que apontam que ele foi torturado durante um bom tempo. O fígado rompendo, normalmente com o fígado rompendo, em quanto tempo a pessoa entra em choque por causa da hemorragia interna, em média? Só para a gente saber. Bom, o que os peritos legistas calcularam, pelas características da lesão que eles encontraram, é que a morte se deu num intervalo aí de 2 horas. Isso sempre vai depender, Datena, do grau de lesão. Depende muito do tamanho da lesão no fígado. A dele era grande? Se é uma lesão muito extensa, a hemorragia pode ser mais rápida, né? A dele era uma lesão grande? Em torno de 2 horas que levou. Sei, a dele era uma lesão grande? A lesão era uma lesão... Era uma lesão que levou a hemorragia, tanto que não matou de uma vez, ele não morreu na hora. Ele morreu depois, eles calculam aí um intervalo de 2 horas. Moral da história, se nesse período de tempo, período de tempo em que houve a lesão e que o fígado começou a sangrar, se ele é levado imediatamente ao hospital, qual a chance dele ser salvo? Ele tinha chance, porque a bibliografia diz que geralmente esse tipo de lesão ela é causada por agressão e não por acidente, por conta dessa alta energia que é usada para que a lesão seja feita. E essas lesões, se a criança é levada para o hospital, ela tem uma chance de sobreviver depois de submetida a uma cirurgia. Pelo que eu entendo... Ele não teve essa chance. Pelo que eu entendo, o garoto foi levado morto já ao hospital? Sim. Sim. Segundo o que consta no laudo, as imagens que tem deles no colo da mãe, dentro do elevador, às 4h09 da manhã, ele já estava em flacidez, já estava em choque hipovolêmico, quer dizer, estava, por conta da hemorragia interna, ele não tinha sangue, né, no corpo, no rosto, estava lívido, estava com toda a expressão de que já tinha se instalado a morte. Infelizmente, ele já estava morto.